O Grêmio já conhece o seu grupo da Libertadores, para muitos um grupo da morte. E o Grêmio terá um jogo a 3.600 metros na altitude de La Paz, em meio às finais do Campeonato Gaúcho. Óbvio, se o Grêmio confirmar a vaga contra o Caxias. A gente vai falar sobre isso. O que vai fazer Renato Portaluppi? Lembrando, o Grêmio ainda está de folga, retoma os trabalhos amanhã, pensando ainda nas semifinais. Depois disso, o Grêmio terá que pensar na possível final, caso confirme a vaga contra o Caxias, e aí, na estreia da Libertadores, em La Paz, a 3.600. Renato falou sobre isso ontem, logo depois do sorteio. A gente fala sobre isso e coloca o que o treinador falou depois da vinheta. Renato Portaluppi falou logo depois da definição dos grupos da Libertadores, logo depois do sorteio. Lá estavam o presidente Alberto Guerra e Antônio Brum, o vice de futebol. O técnico gremista falou a GZH após a confirmação do grupo do Grêmio. Abre aspas para o que disse o técnico Renato Portaluppi. Libertadores não tem jogo fácil. Vamos organizar bem a nossa logística, porque esse primeiro jogo lá na altitude não é uma coisa simples, enfatizou o Renato. Bem pelo contrário, mas é uma situação para pensarmos ali na frente. Agora, vamos pensar no Caxias primeiro. Fecha aspas para o técnico Renato Portaluppi. O Grêmio enfrentará a altitude de La Paz e terá que fazer enfrentamento a 3.600 metros acima do nível do mar. Em meio à possível final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio pode sim levar um time misto, dependendo do adversário que vai pegar na final, caso confirme sua vaga também. O porquê que eu digo isso? Porque o Grêmio jogará na terça-feira já sabendo o seu adversário. O Inter joga no Beira-Rio segunda-feira contra o Juventude e ninguém tem a certeza que o Inter já está na final. E aí isso pode mudar a logística do Grêmio, porque sendo o Internacional, o Grêmio terá que decidir o segundo jogo no Beira-Rio. Só que se for o Juventude, o Grêmio jogará o primeiro jogo no Alfredo Jaconi. E isso pode mudar a logística do tricolor, pensando na primeira rodada da Libertadores. Se for o Internacional, possivelmente Renato Portaluppi vai com um time misto para La Paz. Vai levar os titulares, mas possivelmente em campo, no início do jogo, possa começar um time misto contra o The Strongers na primeira partida em La Paz. E aí o Grêmio jogaria para tentar um empatezinho lá, que não seria nada ruim. Um provável time com o Inter como adversário em uma possível final: Marquezin ou Kaique, Fábio, aí Rodrigo Eli, Bruno Vini ou Gustavo Martins, e aí o Wesley Costa ou Mike, para não botar o garoto na fogueira. Eu acho que inclusive joga Mike. Aí o meio-campo com Dodi, Edu, Queiroz, talvez 3 volantes inclusive, aí colocando Ronald entre eles. Aí tu joga com Duqueiroz, Ronald, Ronald, Dodi, Edu, Queiroz, e aí um ataque com Galdino, Nathan Fernandes e JP Galvão. Este é um provável Grêmio lá na altitude, caso o adversário seja o Inter. Mas caso o adversário seja o Juventude, e sempre lembrando que o Grêmio precisa estar na final também, se não estiver na final, nada adianta este conteúdo. Sendo o Juventude e o Grêmio estando na final, o primeiro jogo é em Caxias, e aí para mim muda a prioridade. Eu acho que o Renato leva um time um pouco mais forte, mais titular para La Paz, aí talvez com Vidiaçante no time, talvez com Pavon no time,
Talvez o JP Galvão jogando, com o Diego Costa sendo preservado. Aí uma defesa com o Kahneman, mas sem Jeromel. Jeromel, nem que for time titular, nem time misto, vai a La Paz. Zero chance. Aí Kaique ou Marquezinho, pra mim não muda muito. Aí o João Pedro, talvez na lateral direita. Aí muda as prioridades, porque o segundo jogo é na Arena, em uma possível final contra o Juventude. E aí, contra o Juventude, muito provavelmente, Renato Portaluppi colocaria time principal, time titular no Alfredo Jaconi na primeira partida. Pelo menos, eu penso assim. Então, o Grêmio vai de time misto para La Paz, caso seja o Internacional o seu adversário na final. Sempre repetindo, o Grêmio estando lá, né? Estando na final, óbvio. E caso seja o Juventude na final, aí com o Grêmio podendo decidir na Arena, talvez seja time titular em La Paz e time misto em Caxias pro primeiro jogo das finais do Campeonato Gaúcho. Entenderam? Se não entendeu, comenta, deixa o like, te inscreve no canal. Um abraço, valeu. Fui!